Boa tarde, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos estudar História, depois Português e, por último, Ética e Cidadania. Então, vamos lá. Pegue o seu caderno de História e vamos colocar a data de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Muito bem. Caderno de História. Nós iremos estudar o livro página 74 a 77. Ok, gente? Vamos estudar o Brasil holandês. Muito bem. Então, termine de copiar em seu caderno. Quem terminar já vai pegando o seu livro e abrindo na página 74. Onde diz Brasil holandês. Ok, gente? Aqui, ó. Mas antes da prof começar, vamos ver onde fica a Holanda, não é mesmo? Então, a prof vai mostrar para vocês. Aqui tem um mapa. Então, holandês vem de quê? O que é holandês, prof? São aquelas pessoas que nasceram na Holanda, que é um país, tá bom? Que fica lá na Europa. E eles vieram para cá para ocupar as terras que hoje formam o Brasil, né? Por causa das riquezas. Nós já vamos estudar sobre isso. Mas vamos ver onde fica a Holanda primeiro. Nós estamos aqui, ó, gente, no Brasil, ó, em amarelo. Vocês estão vendo? Aqui está o Brasil, ó, em amarelo. E aqui, onde a prof circulou de preto, tem um país pequeno, também conhecido como Países Baixos, tá? A Bélgica também faz parte. Aqui tem um país que se chama Holanda. Então, eles saíram daqui e vieram de navio pelo oceano até o Nordeste brasileiro. É bastante longe. Olhando no mapa, não parece tão longe, mas é bem longe, gente, para vir de navio, ok? Então, vamos lá. O Brasil holandês. Ele inicia com uma pergunta. Em sua opinião, que razões levaram os holandeses a planejar ataques ao território do Brasil? Por que será que eles queriam tanto vir para cá, nessas terras aqui? Vamos ver então. Os holandeses invadiram o Brasil 2 vezes. Na primeira vez, em 1624, ocuparam a cidade de Salvador por 1 ano. Na segunda, em 1630, ou seja, 6 anos depois, né, da primeira vez, estabeleceram-se em Pernambuco e dominaram quase todo o Nordeste brasileiro durante 24 anos. Nesse período, a capitania de Pernambuco tinha a maior produção de açúcar do mundo. Então, aí já tem alguma resposta, né? Se tinha a maior produção de açúcar do mundo, era uma riqueza. E os holandeses queriam riquezas também. Isso despertou o interesse dos holandeses em invadir e controlar o comércio dessa mercadoria e também o tráfico de escravizados. Foi isso que eles vieram. Então, respondendo já a pergunta, né, o que levaram os holandeses a planejar ataques foi o açúcar e também o tráfico de escravizados, que eles ganhavam dinheiro com isso, né? Então, vamos lá. Aqui tem uma imagem, um mapa do Brasil colonial. Ocupação holandesa no século XVII. Olha aqui. Então, aqui tem a costa do Brasil, aqui é o oceano, né, gente? Aqui em vermelho, o domínio holandês até 1637. E depois,
Depois de 1637, eles avançaram mais ainda o domínio deles. Não era só o pedacinho vermelho, mas o pedaço em laranja também. Diz aqui na legenda, domínio holandês durante o governo de Maurício de Nassau, que foi de 1637 a 1644. O governo desse holandês Maurício de Nassau. Então, ele ampliou as terras de domínio holandês neste período, até 1644. Continuando, então, a leitura. Olinda e Recife. Mas como aconteceu a invasão? O que houve com a população que vivia no local? Então, aqui tem um trecho que diz assim. O invasor dominava o porto primeiro, o mar e a cidade. Os colonos luso-brasileiros dominavam o interior, as roças de mantimentos e todo o sistema produtivo. Os luso-brasileiros eram os portugueses que estavam aqui. Esse impasse manteve-se até 1632. A partir de então, os holandeses conseguiram romper a linha de resistência e dominaram todo o nordeste do estado do Brasil, da foz do Rio São Francisco até o Rio Grande. Página 75, diz assim, por volta dos anos 1600, o porto do Recife era considerado o mais movimentado do Brasil. E o povoado que ali se formou tinha cerca de 200 habitantes. Durante a conquista do território, os holandeses incendiaram Olinda, cidade próxima do Recife, onde moravam as pessoas mais influentes da região. O resultado desse episódio foi o crescimento do Recife, que passou a ser a capital da capitania de Pernambuco. Eles incendiaram Olinda, que foi uma das mais antigas cidades, né, gente? Então, aqui tem essa imagem, né, gente? Que é a vista da cidade Maurícia e do Recife. Então, aqui vamos ler um pouquinho sobre o Maurício de Nassau, um nobre holandês no Brasil. O conde holandês Maurício de Nassau aportou em Recife, no atual estado de Pernambuco, em 1637. Sua missão era governar as terras invadidas pela Holanda. Nassau chegou ao Recife com uma comitiva de homens ilustres que ajudaram a transformar e a modernizar a cidade, construindo fortalezas, pontes, jardins e palácios. Eles fundaram até uma cidade chamada Maurícia. Então, quando esse nobre holandês chamado Maurício chegou, né, aqui nas terras do Brasil com uma comitiva, eles invadiram, mas eles também trouxeram progresso para esse local, tá? Aqui no texto diz que eles transformaram e modernizaram a cidade, construindo pontes, fortalezas, jardins e palácios. Tudo isso eles fizeram. E até uma cidade eles fundaram. E o nome é Maurícia porque o Maurício, né? Olha o nome dele, Maurício. Ele botou o nome dele na cidade, Maurícia. Nassau, que é esse Maurício de Nassau, investiu em melhorias na cidade do Recife. Tratou do calçamento de algumas ruas e do saneamento urbano e proibiu que se jogasse lixo nas ruas e bagaço de cana nos rios e açudes, já que os peixes de água doce eram a principal fonte de alimento da população pobre. Em 1644, pressionado pelos holandeses, Maurício de Nassau foi obrigado a voltar para a Europa, marcando o início de um período de guerras contra a dominação holandesa no Brasil. Em 1654, então, 10 anos depois que Maurício voltou para Portugal, os portugueses e seus aliados indígenas venceram a guerra, pondo fim ao domínio holandês no Nordeste do Brasil. Então, depois que o Maurício, que era o representante, né, o líder, foi embora, aí começaram as guerras e 10 anos depois os holandeses foram expulsos daqui. Mas até hoje tem as melhorias que eles fizeram lá em Pernambuco. Ok, gente? Então, vamos lá, página 76, fazendo história. Invasão holandesa em quadrinhos.
Então, gente, é importante ressaltar que esse período da nossa história aqui no Brasil foi um período muito importante, que foi um período de a segunda vinda dos holandeses para cá, foi um período que os holandeses tomaram conta, eles invadiram primeiro um pedacinho ali, né, conforme nós vemos no mapa, do litoral, depois eles avançaram com a chegada desse Maurício de Nassau, eles avançaram o controle ali das terras e por 24 anos eles dominaram aqui. Não só a nossa riqueza, que era o açúcar, mas também o tráfico de escravizados. Em contrapartida, eles também ajudaram a modernizar a cidade e trouxeram melhorias. Então, foi um período importante na nossa história e que a gente não pode esquecer o período dos holandeses dominando o Nordeste, lá Pernambuco, Recife. Então, aqui, na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, tá, gente? Nós não vamos parar por aqui. 76. Você gosta de ler histórias em quadrinhos? A história em quadrinhos holandeses retrata o período mais próspero, mais, né? Um período que mais se avançou, mais se conquistou, né? Do domínio holandês nas terras que hoje formam o Brasil, durante o governo do Conde Maurício de Nassau, entre 1637 a 1644. Leia um trecho dessa história em quadrinhos a seguir. Gente, a prof fala Maurício de Nassau, provavelmente seja Nassau que se fala, tá? Mas como nós estamos no Brasil, a gente acaba aportuguesando as palavras. Então, a gente fala Nassau mesmo porque é escrito assim, mas a pronúncia correta acredito que seja Nassau. Vamos ver a história em quadrinhos então. Ali tem, ó, como se fosse uma foto, né, um desenho tirado do mar, olhando para a terra. E aqui tem um palácio muito bonito, provavelmente construído pelos holandeses, né? Então tem uma conversa que está saindo de dentro desse palácio que diz assim: suas pinturas são ótimas, Castor. Gostaria que trabalhasse aqui comigo no palácio. Aqui no palácio, Excelência? Sim, claro. Eu preciso de um pintor com sua habilidade. Quero registrar as riquezas da terra. Seria uma honra para mim, Excelência. Isso para que entendam na Holanda o valor dessa colônia e também para decorar meu palácio em Haia. Então aqui, o que representa essa história em quadrinhos, né? É uma conversa do Conde Maurício de Nassau, que é esse daqui, para o Castor, que era um pintor na época e que trabalhava para ele, não é mesmo? Então ele queria que esse pintor fizesse uma paisagem, né? Para registrar as riquezas da terra e para quê? Para que ele levasse para a Holanda e mostrasse lá para os colegas, para os amigos dele, como era rico esse lugar. E também para enfeitar o palácio dele em Haia. Haia fica na Holanda, então ele iria levar esse registro para mostrar para todo mundo, porque não existia fotografia assim na época, né? Era só desenho. Então ele queria mostrar para todo mundo e enfeitar o palácio. Página 77, número 1. Responda as questões sobre HQ. História em quadrinho. Quem é o homem que vive no palácio e é tratado como excelência por Castor? Explica quem foi esse homem. Então, quem é o homem que vive no palácio e é tratado como excelência por Castor? Explique quem foi esse homem. Então, vamos lá. Número 1, letra A. O homem é o Conde de Nassau. Conde Maurício de Nassau. Quem foi esse homem? Ele foi um nobre holandês enviado ao Brasil para administrar
a região ocupada e controlada, né? Controlada pelos holandeses. Então, ele chegou aqui chegando já, tá? Os holandeses já haviam ocupado, mas depois que ele chegou, ele conseguiu controlar e administrar melhor. Então, vocês podem dar um pause no vídeo. Essa é uma sugestão de resposta. Quem foi ele? Quem era esse aqui, de cor de rosa, que era tratado como excelência? O Conde de Nassau. Vocês podem ler novamente a história, tá? E quem foi esse Conde Maurício de Nassau? Um nobre holandês enviado ao Brasil para administrar a região controlada pelos holandeses. Letra B. Em que momento histórico a HQ se passa? História em quadrinhos se passa? Vou apagar aqui, tá, gente? Então, que momento histórico se passa? Entre 1637 a 1644, que foi quando o Conde foi embora, né? Que foi quando o Conde governou. Então, se ele estava aqui ainda no Brasil, só pode ter sido nesse período que foi que ele governou, tá? Que foi, deixa eu ver, 7 anos. 7 anos. Letra C. Por que Nassau queria contratar o trabalho de Castor? Para que na Holanda, nome de país com letra maiúscula, tá, gente? Holanda conhecessem o valor da colônia. Na época era colônia, tá, gente? O Brasil era chamado de colônia. Brasil com letra maiúscula. E também para enfeitar seu palácio em Haia. Haia, na Holanda. Muito bem, gente. Você pode dar um pause no vídeo, colocar a resposta e vamos seguir. Número 2. Observe a pintura O Mentapuia, de Albert Eckhout, artista holandês que fazia parte da comitiva de Nassau. Essa pintura pode ser considerada uma fonte histórica? Explique. Bom, gente, o que vocês acham? Será que pode ser considerada essa imagem, essa pintura? Eu acredito que sim, né? Porque esse período da invasão e dominação holandesa aqui no Brasil é um período histórico muito importante para a nossa história. E como essa pintura foi feita no século XVII, né? Vamos ver se tem aqui. Não tem o ano que ela foi pintada, mas ela foi criada por um artista holandês que fazia parte da comitiva de Nassau. Portanto, é um documento histórico da época. Ela foi pintada naquela época, então vem perpassando os anos. Além de ela ser antiga e muito bem feita, ela retrata um pouco daquele tempo, né? Não é mesmo? E por ser feita por Albert Eckhout, artista holandês que fazia parte da comitiva, se torna ainda mais histórica e mais valiosa, porque ele fazia parte desse momento histórico do Brasil. Então, por ser quem ele é, por também retratar um período que nós vivemos, ela sim é uma figura histórica.
A número 3 a gente não vai fazer hoje. Então, a nossa aula de história de hoje foi essa. Semana que vem a gente vai retomar o Brasil holandês. Nós vamos fazer outros exercícios. E super beijo da prof, gente. Até amanhã. 3, 2, 1. Então, a nossa aula de história foi essa. Você pode... Não, 3, 2. Então, nossa aula de história foi essa. Super beijo da prof. Nós vamos retomar esse assunto na semana que vem. Agora, vamos para português. Pegue o seu caderno de português e vamos colocar a data de hoje. Muito bem. Bom, gente, então nós continuando nossos estudos sobre a sílaba tônica, relembrando, cada palavra tem uma sílaba que nós falamos mais alto do que as outras. Essa sílaba é a mais forte, nós chamamos ela de sílaba tônica. E a sílaba tônica, ela pode variar de posição na palavra, ok? Vamos escrever assim, então. A sílaba tônica pode variar de posição na palavra. Como assim, prof? Pode variar de posição. Vamos já ver isso. Olha só. Café. Café. Qual é a sílaba tônica aqui? Tem um acento aqui, né, gente? A gente não fala café. Bah, acho que eu vou fazer um café. Não, é café. Então, a sílaba tônica é fé, que é a última sílaba. Nós começamos contando pela última, ou penúltima, ou antepenúltima. No caso de café, é a última sílaba. Próxima palavra, terremoto. Vamos ver qual é a sílaba tônica. Terremoto. Terremoto. O to fica baixinho. Terremoto. Então, é o mó. E o mó é a última? Não. É a penúltima. Daqui, ó. Então, em terremoto, a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Vamos ver outra palavra aqui. Mágico. Qual é a sílaba tônica em mágico? Mágico. Ó, o gicô fica baixinho, ó. Mágico. Então, é o mar, né? E o mar não é a última, não é a penúltima, é a antepenúltima. Aí, prof, a gente pode falar primeira? Não, não pode. A sílaba tônica, ela varia de posição, podendo ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Mas não pode, sempre começa por última, ou penúltima, ou antepenúltima. A gente não pode dizer primeira, não pode. É assim, ou é a última, ou é a penúltima, ou é a antepenúltima. Ok, gente? Jóia. Então, vamos seguir. Nós vamos agora estudar o livro, páginas 148 e 149. Abra seu livro, páginas 148 e 149.
onde diz assim, refletindo sobre a língua. Vamos lá? Releia este trecho da lenda A Onça Valentona e o Raio Poderoso. Depois, troque ideias com os colegas e professor e responda as questões a seguir. Os velhos do povo Taulipang contam que, antigamente, lá no início dos tempos, quando nada ainda havia sido criado, a onça era muito metida à besta. Gostava de aparecer e amedrontar todo mundo, todos os animais. Fazia isso para poder se alimentar, mas fazia também para convencer a todos que ela era a mais poderosa do lugar. Letra A. Releia em voz alta a palavra povo. Povo. Qual é a sílaba pronunciada com mais intensidade? Povo. O vô fica bem baixinho, ó. Povo. Então, é o pô. O pô é a sílaba tônica. B. Agora, releia em voz alta a palavra poder. Poder. Qual é a sílaba pronunciada com mais intensidade? A sílaba der, né? Mais forte. A gente não fala poder, a gente fala poder. C. Pensando na intensidade com que as sílabas são pronunciadas, qual é a diferença entre a pronúncia da palavra pô nas palavras povo e poder? Então, na palavra povo, a sílaba pô é a mais forte, enquanto na palavra poder, a sílaba pô é a mais fraca. Número 2. Leia em voz alta essas duas palavras retiradas do texto. Moço e formoso. Agora, sublinhe a sílaba mais forte de cada uma delas. Moço, não falamos moço, então é mo. Formoso, também é um mo, né? A gente não fala formos e também não falamos formoso. É formoso, então o mo também. Só sublinhar ali. Página 149, número 3, diz assim. Junte-se a um colega e leiam estas palavras em voz alta. Então, vamos lá? Animais, dia, lugar, imóvel, distração, metida, beira, início, mundo, costas, lá, onça, velhos, valentona, rio. Circule as sílabas pronunciadas com mais intensidade em cada palavra. Então, faça com atenção, tente circular qual que você acha que é a sílaba tônica dessas palavras. B. Alguma dessas palavras tem mais de uma sílaba forte? O que vocês acham? Tem alguma palavra que tenha duas sílabas tônicas? O que você acha? A resposta é não. Não existe uma palavra com duas sílabas tônicas. É apenas uma sílaba que nós pronunciamos com mais intensidade. Apenas uma, ok? 4. Releia em voz alta essas palavras do texto e circule a sílaba mais forte. Árvore, faíscas, até, início. Circule a sílaba tônica que nós já estudamos, né? O que as sílabas que você circulou têm em comum? O que você acha que tem em comum? A prof não está dando a resposta, porque vocês depois vão dar um pause no vídeo para tentar fazer sozinhos, tá? E responder também o que tem em comum nessas sílabas que você vai circular. Número 5 diz assim, que acentos você conhece ou já observou em palavras? Se souber, escreva também o nome deles. Então, é o circunflexo e o agudo, não é mesmo? A palavra você tem o acento circunflexo. E a palavra avó tem o acento agudo. E a última ali, bloco de notas, sílaba tônica. Complete o texto a seguir. Todas as palavras com duas ou mais sílabas têm uma sílaba que é pronunciada com mais ou maior intensidade. Ela é chamada de sílaba tônica. As outras sílabas dessas palavras são chamadas de sílabas átonas e são pronunciadas com menos intensidade ou menor intensidade, também dá. Então, você pode dar um pause no vídeo, tente fazer a número 3
e também a número 4 sozinhos, tá? Agora. Bom, gente, então vamos agora corrigir, tá bom? Então, junte-se ali na primeiro quadro onde diz animais. Qual é a sílaba que você circulou? Mais, acertou. Animais. Ó, mais fica mais forte. Dia, dia. O A fica baixinho, então é só o dia. Lugar, lugar. O Lu fica baixinho, o Gar fica grande, fica forte. Circule o Gar. Imóvel tem acento. Quando tem acento, nós já conversamos, né? A sílaba tônica é aquela que tem o acento. Então, quando tem acento, é aquela. E nesse caso, imóvel é a sílaba mó. Distração, o tio não é considerado acento, mas também torna uma palavra mais forte. Distração. Metida, metida. O dá fica baixinho, o ti fica alto. Ti. Beira, bem, circule o bem. Início, tem acento ali, então é ni, tá? Mundo, mundo, do fica baixinho, circule mum. Quem tá acertando já vai colocando certinho. Se tiver alguma errada, dê um pause no vídeo, apague e arrume para depois colocar o certinho. Costas, costas, a gente fala costas? Tô com dor nas costas? Não, é costas. O tas fica baixinho, então circule cos. Lá é uma monossílaba, circule toda ela. Onça, não falamos onça, falamos onça. O sa fica baixinho, então circule on. Velhos, vé, muito bem, não é velhos, é velhos. Valentona, o to é mais forte. E rio é todo ele. Tem mais de uma sílaba forte, a gente já havia dito que não existe, né? Ali, aquelas palavras ali têm acento, então você deve circular as sílabas que têm o acento. E o que as sílabas que você circulou têm em comum são acentuadas. Todas as sílabas que circulamos são acentuadas. A vogal leva acento, ok? As vogais dessas sílabas são acentuadas. Então, gente, português é até aqui. Super beijo da prof. E agora vamos para ética e cidadania. Pegue o seu caderno e vamos lá. Bom, gente, então a aula de ética e cidadania. Pegue o seu caderno de ética, coloque a data de hoje e vamos escrever assim. Nosso planeta. Muito bem. Nosso planeta, nossa responsabilidade. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o planeta que a gente vive, né, gente? Como é a nossa vida aqui. Com certeza, você já deve ter ouvido os avós ou os pais de vocês dizendo aquela expressão: no meu tempo era diferente, no meu tempo não era assim, não é mesmo? Que o nosso planeta, ele é nossa responsabilidade e que mais adiante os filhos, os netos também vão viver aqui, né? Então, é nossa responsabilidade fazer com que as coisas melhorem e não piorem, não é mesmo? Então, é nossa responsabilidade economizar energia elétrica, colocar o lixo no seu devido lugar, né? Reciclar o lixo, separar ele, deixar separadinho, né? Economizar água. Por quê? Porque isso traz uma economia e acaba gerando benefícios, não é mesmo? Para as próximas gerações que vão vir. Assim como nós ouvimos, né, da nossa família, no meu tempo era diferente, algumas coisas não eram tão boas e outras eram melhores. Antigamente as crianças podiam brincar livremente, subir em árvores, né? Hoje em dia, por causa da falta de segurança, a gente não pode deixar
né? As crianças brincarem livres, soltas. Tem muito mais carro, muito mais trânsito, né? Então, algumas coisas melhoraram e outras não. Antigamente, vocês já devem ter ouvido alguém falando o quanto era diferente. As brincadeiras, podia brincar, andar de bicicleta na rua, né? Mas tudo que mudou acontece, as mudanças acontecem e que as próximas mudanças sejam para melhor, né? E não para pior. E para que sejam mudanças boas, dependem também da gente, que a gente faça a nossa parte, para que a gente cuide do planeta. Quem tem a oportunidade de plantar, né, árvores, plante árvores, né? E que a gente tenha um planeta bom para que a gente viva, né, na nossa velhice e também para os nossos filhos e as próximas gerações que estão chegando. Então, o que nós podemos fazer para que o planeta melhore? O que vocês acham? Você pode escrever aí em seu caderno, né? O que mudou que foi bom do tempo dos avós de vocês? O que aconteceu de melhorias? Ah, prof, muitas melhorias. Asfaltos, ar-condicionado não tinha, hoje nós temos, né? Conforto dentro de casa, eletrodomésticos que ajudam. Muitas coisas melhoraram, né? Até o banheiro, antigamente, às vezes não tinha nem água encanada, o banheiro era fora de casa. Muitas coisas melhoraram. Então, na sua família, o que mudou do tempo dos avós de vocês que foi bom? 2, o que mudou que não foi bom? O que mudou que não foi tão bom assim? Do tempo dos avós, dos bisavós, que não foi bom. Porque também as mudanças às vezes ajudam e às vezes não ajudam, né? E a última pergunta para a gente refletir é: o que eu posso fazer para ajudar as próximas? O que eu posso fazer para ajudar as próximas gerações, os filhos, os netos de vocês, tá? A terem um planeta bom? Vocês podem escrever bastante coisa. Vocês podem inventar novas, né? Algo novo e também conservar o que já tem de bom. O prof já vai ler. Então, a gente deve fazer a nossa parte. Então, nosso planeta, nossa responsabilidade. O que mudou que foi bom do tempo dos avós de vocês, bisavós? 2, o que mudou que não foi bom? Falta de segurança, né? Falta de repente, de um espaço maior para jogar futebol na rua, não sei. Você que tem que pensar. O que eu posso fazer para ajudar as próximas gerações a viverem em um planeta agradável? Qual que é a nossa responsabilidade? Se eu viver como tudo fosse meu, se eu né, não me preocupar com nada, pode ser, né, que os nossos filhos, netos, não tenham tanta diversidade, né? Um ar tão puro para respirar. Então, você pode pensar o que você pode fazer para ajudar o planeta. Ok, gente? Nossa aula de ética e cidadania foi essa. Super beijo da prof. Tchau, tchau. Até amanhã.